Aviso: esse programa contém a descrição de cenas de violência, tortura, suicídio e assassinato. Alguém me disse, não posso mais me lembrar quem foi, que é maravilhoso o fato de que, quando se acorda de manhã cedo, ao menos em geral, encontra-se tudo no mesmo lugar que na noite anterior. Essa é uma das passagens riscadas do Processo, livro inacabado de Kafka que narra a história de Joseph K., um homem comum, que ao acordar descobre que está sendo processado pela justiça, processado por um crime desconhecido, um crime que ninguém é capaz de enunciar de forma clara, nem seus próprios acusadores. O romance, por meio de cenas absurdas e estranhamente familiares, causa no leitor, na leitora, uma sensação de desorientação. Há algo que nos incomoda na leitura de Kafka, e esse algo é propriamente indescritível. Tudo se passa como se fôssemos espelhos da narrativa. A angústia que nos acomete é semelhante à dos próprios personagens de Kafka. O familiar, de súbito, se torna estranho e isso nos atordoa de maneira ímpar. Experienciamos, em certa instância, o horror. O próprio horror daquele homem que um dia acordou de sonhos intranquilos e se percebeu transformado em um inseto monstruoso. E esta é a essência do terror moderno. Um vacilo, um desvio da normalidade, um instante que somos abduzidos de nossa própria existência regular, trivial, e percebemos, experienciamos a sua fragilidade e, consequência direta, a nossa própria. Compreendemos que um dia também podemos acordar e não encontrar tudo no mesmo lugar que na noite anterior. E foi isso, exatamente isso que aconteceu com a família Jobim naquele fatídico março de 1979. Para estes, o desaparecimento do diplomata José Pinheiro Jobim seria apenas o primeiro movimento de uma intricada sinfonia kafkaniana. De súbito, o mundo daquela família se transformou. O íntimo se fez estranho e assustador, mas ainda assim reconhecível. Eles se viram diante de forças que sequer sabiam como identificar, como nomear. Forças que se confundiam com pessoas e instituições que julgavam conhecer, confiáveis, forças que os ameaçavam. E assim, de súbito, perceberam a sua própria fragilidade. E é assim que nós, meros espectadores da tragédia do Jobim, nos sentiremos ao acompanhá-la. Também nos sentiremos impotentes, assustados e frágeis. Sobretudo por sabermos que não estamos diante de um romance, de um mundo fictício criado por um escritor. Por sabermos que o mundo que os Jobim viram desabar é também o nosso próprio mundo. E isso nos aterroriza. A Atabaque Produções apresenta Cálice, o caso José Jobim. Corpo do embaixador José Jobim aparece enforcado na Barra 40 horas depois de ser sequestrado a poucos metros da sua casa, na rua Tobias do Amaral 109, no Cosme Velho. O corpo do embaixador José Jobim foi encontrado às 7 horas de ontem, enforcado em um pequeno flamboyant na ilha divisória das pistas da Estrada da Barra, próximo ao número 1020. Estava preso a uma corda de nylon branca, nova, e tinha os joelhos dobrados, o que faz a polícia pensar que ele tenha sido assassinado em outro local e depois ali colocado. A hipótese de latrocínio foi afastada, uma vez que a polícia encontrou todos os pertences da vítima próximo ao cadáver. Jornal do Brasil, 25 de março de 1979. Lígia Jobim percebeu que havia algo de estranho quando seu marido se atrasou para o jantar naquela noite de março. Afinal, não era do seu feitio se atrasar para os compromissos ou sumir por horas a fio sem uma justificativa. Jobim era um homem comprometido, formal e metódico. Se por algum motivo urgente o seu encontro com um amigo Marcial Dias Pequeno tivesse se estendido para além do planejado, ele certamente teria ligado avisando e se desculpando. Além disso, Jobim havia deixado muito claro que pretendia jantar em casa, tanto que não apenas pediu à cozinheira para lhe preparar algo mais leve, para compensar o prato de tripas lombeiras que havia comido no almoço, como combinou de ligar para o seu próprio filho, Leopoldo, às 8 da noite. Jobim até poderia se atrasar para um jantar, caso tivesse um imprevisto, mas jamais faltaria um compromisso com seu próprio filho. Especialmente porque não se tratava de uma ligação qualquer. Leopoldo Jobim pleiteava uma nomeação no governo de Porto Alegre, e o diplomata estava ansioso para saber se ele havia obtido o cargo. Havia algo de estranho e Lígia Jobim sabia. E foi por isso que, já às 9 da noite, muito aflita, ligou para sua antiga amiga, Hélia Palmeiro, e lhe comunicou que seu marido estava desaparecido. Ela precisava de sua ajuda. Hélia conhecia bem José Jobim.
ela também sabia que seu atraso era de fato muito estranho, que não se tratava de um desses sumiços típicos dos homens de seu tempo. Algo havia de fato acontecido, e por isso ela partiu imediatamente para a casa de sua amiga. De lá, ligaram para Raul Jobim, irmão do diplomata, e lhe comunicaram sobre o seu desaparecimento. Lhe pediram para procurá-lo em hospitais e até no Instituto Médico Legal. Pelo histórico de José Jobim, por sua falta de habilidade ao volante e por sua frágil condição cardíaca, as primeiras suspeitas eram de que ele poderia ter sofrido um acidente de carro ou tido um mal súbito, um infarto, um AVC. Só algo assim justificaria o desaparecimento do diplomata. Ao menos foi o que imaginaram. Até aquele momento, apesar da insistência de Hélia, Lígia Jobim optara por não avisar seus filhos, Leopoldo e Lígia Maria, sobre o desaparecimento do pai. Pensava como mãe. Desejava poupá-los do sofrimento, da angústia que a incerteza lhe causava. Justificava sua decisão, dizendo que Leopoldo, por morar em Porto Alegre, não poderia fazer nada e que Lígia Maria não deveria ser importunada pois estava grávida. Preocupava-se não apenas com a filha, mas também com a vida da criança que ela gestava. Nós tínhamos ido jogar cartas na casa de uns amigos, o Enio e eu. E quando eu estava grávida, começo de gravidez, e eu tive, das 2 vezes, eu tive um negócio chamado rinite gravídica. O nariz entope e até completar 3 meses você não pode tomar remédio nenhum. Então eu estava desesperada. Naquele dia o médico tinha me autorizado a tomar pingar o remédio. E nós voltamos para casa, devia ser meia-noite por aí, né? 11h30, 15 para meia-noite. E o Enio ficou no escritório um pouco, acabando de ler um jornal, uma coisa assim, e eu fui me deitar. Quando eu sentei na cama para me deitar, com a deliciosa sensação de que eu ia dormir de nariz desentupido, tá? Tocou o telefone. Era uma amiga da minha mãe, que era minha madrinha de casamento, que disse que queria falar com o Enio. Aí eu fui ao escritório dizer ao Enio e já cheguei lá dizendo: Enio, aconteceu alguma coisa, porque a tia Hélia quer falar com você. Né? Meia-noite, não fazia sentido. Aí ele atendeu o telefone e era ela dizendo que estava na casa da minha mãe, o papai não tinha voltado, que minha mãe não queria me avisar porque eu já tinha perdido um filho antes, mas que ela tinha dito à minha mãe, tinha feito ver que era meu direito saber, né, que a mamãe não podia continuar a não me contar. Né. Aí eu me vesti, nós fomos para lá e ficamos lá, direto. Essa é a voz de Lígia Maria Jobim, filha do diplomata José Pinheiro Jobim, que nos recebeu em sua casa, acompanhada de sua simpática cachorra Tuca, para nos falar sobre a morte de seu pai. Um evento que, como é de se esperar, ainda lhe afeta profundamente. Mas peço ao ouvinte que repare não apenas no que foi reportado, mas nos próprios elementos de sua fala, sobre como ela nos relata o derradeiro momento em que descobriu que seu pai havia desaparecido. Havia algo de errado e ela soube no instante que atendeu o telefone. A ligação de sua madrinha de casamento tão tarde não fazia sentido, como não fazia sentido o desaparecimento de seu pai. E isso, essa falta de sentido, esse estranhamento lhe aterrorizou profundamente. Tão profundamente que, naquele instante, Lígia Maria, como viria nos confessar em outra ocasião, sentiu um frio como jamais sentira em toda a sua vida. Um frio que só seria aplacado mais tarde pelo abraço de sua mãe. Enquanto isso, um primo de Jobim ia até a delegacia mais próxima notificar o seu desaparecimento. Se tratava da 9ª Delegacia Civil do Catete, na época comandada pelo delegado Hélio Nunes Guaíba. Não foi nada fácil registrar o desaparecimento do diplomata. A princípio, os policiais de plantão afirmaram que deveriam aguardar pelo menos 24 horas para registrar o ocorrido e dar início às buscas. Os familiares de Jobim passaram longas horas na delegacia até que os policiais fossem convencidos que não se tratava de um sumiço trivial, mas apenas para na sequência afirmar que não poderiam fazer nada além de lavrar um boletim de ocorrência, pois a máquina de telex estava quebrada e só um dos telefones da delegacia funcionava, e que este deveria permanecer livre para o caso de uma emergência.
Nesse momento, o ouvinte deve imaginar que está diante de uma habitual descrição do descaso e da inoperância policial. Uma cena desesperadora, absurda, tenho absoluta certeza. Mas infelizmente familiar para aqueles que conhecem a realidade das delegacias brasileiras. Contudo, há aqui um detalhe peculiar, o primeiro de uma sequência de eventos estranhos. A 9ª Delegacia de Polícia já havia sido previamente comunicada por telefone do desaparecimento do diplomata José Jobim. Isso havia sido feito pelo delegado Rui Dourado. Sim, o próprio Rui Dourado. Aquele mesmo delegado que, mais tarde, segurando a corda do crime, daria uma declaração à imprensa negando que Jobim havia sido sequestrado. Mas como isso teria sido possível? Como Rui Dourado soube do desaparecimento do diplomata antes mesmo de seus filhos? Bem, aqui entra em cena um personagem muito importante para nossa trama e sobre o qual falaremos mais no futuro. O também diplomata de carreira Manuel Pio Correia. É Hélia Palmeiro que liga para Pio Correia, um amigo de longa data de sua família, e lhe avisa sobre o desaparecimento de José Jobim. Pedia ajuda, naturalmente. Pio Correia, durante anos, atuou como secretário-geral do Itamaraty e se gabava publicamente de possuir conexões em todas as esferas de poder. Certamente conheceria alguém que poderia auxiliá-los na busca pelo diplomata desaparecido. E ele de fato o tinha. Seu homem de confiança, pessoa que o acompanhou durante anos em suas missões no Brasil e no exterior. O policial civil Rui Dourado, que à época atuava como delegado titular da 16ª Delegacia de Polícia, localizada na Barra da Tijuca. A mesma delegacia que, estranhamente, ficava a pouquíssimos metros do local onde o corpo de José Jobim seria encontrado no dia 24. Às 18h20, depois de uma reunião entre os delegados Hélio Guaíba, da 9ª Delegacia, Hélio Santana, do 2º Setor Operacional da Divisão de Roubos e Furtos, e Paulo Patrício, assessor de imprensa da Secretaria de Segurança, e ainda o advogado Leopoldo Collor Jobim, filho do embaixador José Jobim, a polícia apresentou o relato do sequestro do diplomata. Ele saiu de casa na rua Tobias do Amaral, no Cosme Velho, por volta das 15 horas e dirigia-se ao Palácio de Guanabara, onde tinha audiência marcada com o governador Chagas Freitas, mas não chegou ao destino. A polícia não tem dúvida que o embaixador foi atacado por 2 homens, mas considera também que eles correram novamente grande risco ao se dirigirem ontem pela manhã, por volta das 9 horas, para o Largo da Barra, onde existe policiamento, e permitiram que a vítima sozinha se dirigisse à farmácia para comprar um remédio. Quando esta, observada apenas à distância, poderia dar o alarme ou até mesmo se recusar a sair do estabelecimento, o que os obrigaria a fugir ou a se expor e buscá-lo. Comentando sobre o modo estranho de agir dos sequestradores, o delegado Paulo Patrício disse: se os criminosos agissem com lógica, a polícia os prendia em 10 minutos. Jornal O Globo, 24 de março de 1979. O telefone tocou na casa de Jobim. Eram 6 da manhã e todos dormiam um sono intranquilo, destes que emergem da exaustão e do completo esgotamento físico e mental. Era Leopoldo Jobim. Seu pai não havia lhe ligado na noite anterior como combinado. Havia algo de estranho e ele sabia. Um amigo da família que estava na vigília atendeu o telefone e lhe informou que o diplomata havia sofrido um mal-estar cardíaco grave, que seria bom que ele viesse para o Rio de Janeiro imediatamente. E ele assim o fez, naturalmente. A família acordou logo em seguida. Pediram ao taxista que lhes prestava serviços como motorista para que fosse até o aeroporto do Galeão buscar Leopoldo, mas não sem antes passar no prédio do Jockey Club no centro da cidade, um dos locais frequentados pelo diplomata. Havia esperança de que ele talvez tivesse estacionado seu carro na garagem, ou até mesmo que tivesse dormido no local. O taxista chegou ao prédio por volta das 7 da manhã e lá permaneceu por cerca de meia hora, então partiu. Isso significa que por muito pouco, coisa de 20 minutos ou menos, não se deparou com o diplomata em uma de suas misteriosas aparições, infelizmente. Por volta das 8 da manhã, mais ou menos no mesmo horário em que Jobim aparecia no Jockey Club pedindo dinheiro para tomar um táxi para casa, sua família recebeu uma visita inusitada. O próprio delegado titular da 9ª Delegacia, policial Hélio Guaíba. Eu vim saber se o distinto apareceu, disse o delegado assim que avistou Lígia Maria, filha de Jobim, sem se esforçar em esconder o seu completo desdém pelo caso. Tratava-se de uma visita inusitada, friso, pois como apuramos com especialistas, não é praxe que um delegado titular se encarregue pessoalmente desse tipo de atividade. Geralmente costuma-se designar alguém de posto mais baixo para fazê-lo. Afinal, lembre-se, até aquele momento, ao menos oficialmente, Jobim era apenas um homem que não voltou para casa à noite. Enquanto isso, a notícia sobre seu desaparecimento se espalhava pela cidade. A imprensa,
ávida por um novo escândalo de sequestro, um tipo de trama bem popular nos jornais da época, já montava guarda na porta da residência do Jobim. Além deles, a casa se tornou um ponto de romaria de amigos e parentes do embaixador e da família. Jobim teve uma longa e importante carreira na diplomacia brasileira. Por isso mesmo, naquele momento, não faltaram pessoas importantes para lhes prestar solidariedade ou oferecer alguma ajuda. E esse é o cenário inicial da nossa trama. Uma família completamente esgotada, uma casa repleta de amigos preocupados com o desaparecimento de um ente querido e tudo sendo acompanhado de perto por um delegado que não fazia a menor questão de esconder a sua insatisfação de estar trabalhando naquele horário e naquele caso. Na porta, jornalistas se acumulavam à espera de alguma notícia sobre o estranho desaparecimento do embaixador. E a notícia veio. O telefone tocou. Foi Lígia Maria, filha de Jobim, que atendeu a ligação. Era a Glória Rodrigues, funcionária da farmácia na Barra da Tijuca, que acabara de se encontrar com o embaixador. Ele havia sido sequestrado, ela confirmou, e disse que possuía em suas mãos um bilhete escrito pelo próprio José Jobim. Dona Lígia, ou Dona Lígia Maria, ou Dr. Enio. Hoje, 23 de março, Jobim comunicou ontem, foi compelido, a contragosto, a fazer um motorista para 2 desconhecidos devidamente apetrechados. Entraram no carro e um companheiro deles seguia-os no outro veículo. Praticamente não pararam de trabalhar. De madrugada, subiram Corcovado, Mirante e Dona Marta. Já estavam então dirigindo o nosso carro, placa 6072, com etiqueta do Jockey Club no para-brisa. Como tinham bebido, entraram num barranco com descida de uma rua que sobe para o Corcovado e começa na rua Conselheiro Lampreia, o único nome guardado. Carro 6072 ficou preso numa árvore, mal sendo visto da rua. Viemos no outro carro para a Barra da Tijuca, logo depois da ponte da Joatinga, onde consegui livrar-me deles. Andam pelas redondezas. Prometi nada antecipar vocês. Estou sem dinheiro. Deus ajudando, darei notícias. Sei estão perto de uma lagoa. Não sabem, estou telefonando. Com a ajuda de Deus, talvez me liberem dentro de horas, pois continuam agindo redondezas. Aguardem notícias, talvez mais algumas horas. Tenho impressão, motivados pela necessidade, usar meu carro para despistar. Estou muito cansado, mas até agora nada me aconteceu de irreparável. Aguardem até às 14 horas para avisar a polícia. Beijos, Babo. Para completar a tese do sequestro, o taxista que fazia as vezes de motorista da família havia acabado de reportar a presença de 2 homens estranhos na esquina do Jobim. Ambos fingiam arrumar um carro. Contudo, quando o motorista lhes ofereceu ajuda, fugiram imediatamente naquele mesmo veículo que supostamente estava quebrado. Poderia se tratar de uma vigília organizada pelos sequestradores para garantir que a família não acionasse a polícia antes do horário. Acontece que a polícia já havia sido acionada. Oficialmente, a 9ª Delegacia de Polícia já investigava o caso, enquanto extraoficialmente, o delegado Rui Dourado se empenhava em descobrir o paradeiro do diplomata. Bem, ao menos era isso que se imaginava até aquele momento, pois o que se desenrolou após o telefonema da funcionária da farmácia não pode ser remotamente considerado uma investigação normal. Trata-se, ouvinte, de uma trama tão absurda, mas tão absurda que em alguns momentos irá soar quase como uma caricatura. Quase como se estivéssemos aqui desenhando uma paródia da ação policial. Mas infelizmente não há nada de fictício nesse relato. Após a ligação, a primeira providência do delegado Guaíba foi retornar para a 9ª Delegacia de Polícia para juntar seus homens. E assim o fez, não para realizar buscas no local onde o diplomata fora avistado, como seria de se esperar, mas para lotar a casa do Jobim com policiais, montando aquilo que a filha do diplomata Lígia Maria definiu como um verdadeiro carnaval. Estamos falando de mais de 10 policiais, pessoas estranhas à família acampadas na sala de uma casa já repleta de amigos e familiares consternados com o desenrolar do crime. Homens que, segundo a mesma Lígia Maria, não apenas não diziam nada com nada, não propunham nada de concreto, como falavam alto, discutiam, impediam que eles descansassem ou ficassem sozinhos, contribuindo ainda mais para a sensação de esgotamento mental e completa desorientação, aumentando ainda mais a angústia e o desespero. Os Jobim se viam diante de um pesadelo. E como é típico nesses sonhos, se viam completamente impotentes, verdadeiramente impedidos de agir por forças que não podiam compreender naquele momento. Após a ligação, Enio Silveira, então marido de Lígia Maria, afirmou que iria até o local para conversar pessoalmente com a gerente da farmácia que havia se encontrado com o diplomata e reaveria o tal bilhete. Nesse momento, foi imediatamente repreendido pelo próprio delegado Guaíba,
que afirmou que provavelmente tudo não passava de uma armadilha dos próprios criminosos. Segundo o policial, os meliantes almejavam sequestrar mais um familiar e ter ainda mais poder de barganha nas negociações vindouras. Diante da insistência, melhor, da justa cobrança da família do diplomata para que os policiais ao menos realizassem buscas na região, Guaíba afirmou que elas seriam completamente inúteis, pois em casos assim, a pessoa normalmente já está muito longe do local onde a mensagem é deixada. A certa altura, já irritada e cansada das reiteradas negativas dos policiais, Lígia Jobim pegou sua bolsa, virou para o delegado Hélio Guaíba e lhe disse: "Vou buscar o Jobim." Guaíba então se exaltou com a esposa do diplomata e afirmou: "Não vou permitir que a senhora faça isso, pois tal atitude certamente causaria a morte de seu marido. O Dr. Hélio Santana é especialista em sequestros e resolverá o seu caso." O Jobim não se conformava, naturalmente. Após muita insistência, o delegado cedeu. Mudou sua postura. Parecia, enfim, compreender a importância de ir até o local e reaver o bilhete de Jobim. Mas havia uma condição. Ele insistia. Seria necessário antes ligar para a farmácia novamente e gravar a voz da funcionária que supostamente havia se encontrado com o diplomata. Eles deveriam ter uma gravação para que pudessem analisar minuciosamente a sua voz e conseguir entender sua real disposição e intenções, e assim certificar que ela não trabalhava para os sequestradores. Disse isso apenas para complementar, na sequência, que infelizmente, por não ter um gravador em mãos, isso não seria possível naquele momento. Foi então que Miguel, filho de Enio Silveira, então esposo de Lígia Maria, apresentou seu próprio gravador como solução, inclusive imediatamente ligando ao telefone da família, algo que os policiais presentes não pareciam saber como fazer. Agora a ligação poderia ser feita e gravada sem problemas. Mas não foi o que aconteceu, pois Guaíba disse que tal averiguação só poderia ser feita com a ordem e o acompanhamento minucioso do especialista em sequestros Hélio Santana, que naquele momento parecia dormir no sofá da casa da família Jobim. E cabe aqui falar um pouco sobre esse especialista em sequestros, o Dr. Hélio Santana, citado por Guaíba. Dito dessa forma, especialista em sequestros, imaginamos que se tratava do delegado ideal para lidar com esse tipo de caso. Mas tais pensamentos terminam assim que descobrimos o que se passou na casa do Jobim. Santana chegou ao local completamente embriagado, ao ponto de que o cheiro da bebida que emanava do seu suor e hálito passou a impregnar o ambiente, criando uma situação ainda mais desconfortável para os familiares e amigos do diplomata. Além disso, Santana se comportava exatamente como se espera de alguém sob forte efeito do álcool. Distante, errático, verdadeiramente incapaz de prestar atenção em qualquer coisa ou assunto por muito tempo. Para que se tenha uma ideia do nível de sua embriaguez, a certa altura do dia, após algumas horas no local, o especialista em sequestros teria perguntado ao Jobim quem é mesmo o distinto que está desaparecido. O segundo contato com a atendente da farmácia só seria feito 1h30 da tarde, e por iniciativa da própria, que retornou a ligar para a casa do Jobim, estranhando o fato de que até aquele momento ninguém aparecera no local para reaver o bilhete. Como a ligação estava sendo gravada, Lígia Maria foi instruída pelos policiais a extrair de Glória o máximo de informações possíveis para que elas pudessem ser analisadas com calma pelo entorpecido especialista em sequestros. Com efeito, Lígia Maria fez com que Glória e seu marido, dono da farmácia na Barra da Tijuca, não apenas repetissem minuciosamente todo o conteúdo do bilhete, como descrevessem a aparência e roupas que Jobim usava quando se apresentou, o horário e todo tipo de informação ou detalhes que os policiais julgavam ser pertinentes. Em determinado momento, o delegado Guaíba pede para assumir a ligação, se apresenta como se fosse Enio Silveira, então marido de Lígia Maria, e se oferece para buscar o bilhete em seu lugar. Afirma que não seria seguro que uma mulher grávida participasse desse tipo de ação. Antes de encerrar a ligação, em um tom extremamente paternalista, referir-se a Glória o tempo todo como filhinha, o delegado Guaíba repete todas as perguntas já feitas por Lígia Maria, fato que causou na atendente um claro desconforto. Guaíba justificou o seu ato, se passar por Enio, como uma forma de mascarar o envolvimento da polícia no caso, e acrescentou que por essa mesma razão quem buscaria o bilhete na Barra da Tijuca seria um outro policial, que não estava presente naquele momento na casa do Jobim. Um outro delegado da divisão de roubos e furtos, Raquel Raposo,
Guaíba decretou ainda que, por motivos de segurança, nenhum dos presentes iria acompanhar a operação, especialmente os familiares do diplomata. O bilhete foi, enfim, recuperado e Glória Rodrigues, a gerente da farmácia, foi levada até a delegacia de roubos e furtos para prestar um depoimento. Leopoldo, filho de Jobim, insistiu em ir até o local com a foto de seu pai para que a testemunha pudesse fazer um reconhecimento mais apurado. Contudo, mais uma vez foi impedido pelo delegado Guaíba de fazê-lo. Guaíba nem sequer se deu ao trabalho de apresentar uma justificativa razoável para o ato. Ele simplesmente disse não. Mas isso não é tudo. Não há uma transcrição do depoimento que Glória prestou naquele fatídico dia. Os policiais responsáveis pelo caso, posteriormente, alegaram que se tratou apenas de uma rápida averiguação, uma entrevista, por isso não havia necessidade de registrá-la formalmente. Ainda, o bilhete que ela trazia consigo, o original, simplesmente desapareceu na delegacia. Tudo que restou foi apenas uma cópia de má qualidade. As autoridades policiais justificavam seu aparente descaso, afirmando que o bilhete não era confiável, que seu conteúdo poderia ser falso, meticulosamente plantado para confundir as investigações, que por isso mesmo não valeria o esforço de checar as informações ali contidas. Mas como eles podiam alegar tal coisa sem uma averiguação meticulosa da mensagem? Afinal, não se tratava de um evento trivial. Se as informações contidas no bilhete fossem reais, elas poderiam ser a chave para compreender o que se passou com o diplomata. Até mesmo descobrir o seu paradeiro antes que algo pior pudesse acontecer. O conteúdo do bilhete era importante demais para ser descartado dessa forma, baseado tão somente no entendimento daqueles policiais, especialmente do especialista em sequestro de embriagado que supostamente coordenava as ações. Assim imaginaram os familiares e amigos do embaixador. Tanto que, questionando a ordem expressa dos policiais, Miguel, enteado de Lígia Maria, e o taxista que servia de motorista ao Jobim saíram sorrateiramente da residência da família e foram ver se o carro do diplomata se encontrava no local descrito no bilhete. Os policiais estavam de fato errados. O carro estava lá. O bilhete era real. E não foi preciso nenhum trabalho de detetive para encontrá-lo jogado numa ribanceira não muito longe da residência do Jobim. Miguel chegou a descer para ver se tinha algum objeto ou alguém dentro do carro. Mas como não viu nada, retornou imediatamente para a casa da família. Tratava-se de um achado importante, afinal. O carro poderia conter pistas essenciais do paradeiro do diplomata e deveria ser periciado urgentemente pelos especialistas, até para evitar que fosse violado por terceiros. Contudo, estranhamente, as autoridades encarregadas do caso tinham uma percepção bem diferente do assunto. A descoberta do corcel branco do diplomata fora tratada com total indiferença pelos policiais presentes, especialmente pelos delegados Guaíba e Hélio Santana, o especialista em sequestros. E isso, mais uma vez, causou uma mistura de estranheza e revolta nos familiares e amigos de Jobim. Afinal, se tratava do carro que o diplomata dirigia quando fora sequestrado, ou seja, não apenas confirmava uma das informações contidas no bilhete, como poderia ser, reitero, uma fonte de pistas sobre o seu desaparecimento e até sobre o seu paradeiro. Mais uma vez, foi preciso muita insistência para convencer os policiais que se tratava de um evento pertinente, para convencê-los a ir até o local e periciar o carro. Estranhamente, foi o próprio delegado Guaíba que coordenou pessoalmente a pequena operação. Lá, naquela íngreme ladeira que serve de acesso ao Corcovado, onde fica o Cristo Redentor, encontraram um veículo trancado, com o freio de mão puxado e engatado. Mas diferente do que dizia o bilhete, não havia qualquer marca de acidente no local ou no próprio carro. Não havia sinais de derrapagem ou amassos. O carro pairava na ribanceira, ancorado em uma árvore. Ele parecia ter sido meticulosamente posto ali. E esse fato não pareceu gerar qualquer comoção especial ou estranhamento nos policiais. Tendo em vista essa trama estapafúrdia, não é de se estranhar que, ao fim daquele dia, quando a maioria dos presentes já havia ido embora, um major da polícia que fora pessoalmente designado pelo governador Chagas Freitas e que, apesar de sua patente passar o dia estranhamente calado, se virou para Lígia Jobim, esposa do diplomata, e lhe confessou o que achava da atuação policial no caso até aquele momento. Eles fizeram tudo errado.
Segundo informações preliminares do médico legista Roberto Blanco e do diretor do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, delegado Roberto Vilarrinho, a morte foi causada por esganadura. Eles examinaram atentamente o corpo, que tinha uma camisa social branca, limpa, calça bege e sapatos marrons tipo mocassim. Estava sem meias e sem cuecas. No pulso direito, os legistas constataram sulcos profundos, que, segundo eles, foram produzidos por uma corda de nylon. Acreditam que a vítima deve ter feito muita força para se soltar, mas acharam estranho que no pulso esquerdo não houvesse nenhum ferimento. A mão esquerda tinha a aliança de ouro do Sr. José Jobim. Depois de retirá-lo da árvore, com a preocupação de não desfazer o nó da corda, os peritos repararam numa mancha de sangue na região escrotal do embaixador. Quanto a esse detalhe, os peritos e o legista nada esclareceram. Toda a operação foi gravada em videotape pelo perito Roberto Vilarrinho. Ele mandou buscar, de helicóptero, um médico legista. Junto ao cadáver, os peritos também encontraram vários chumaços de algodão, próximos a um frasco de álcool partido. Jornal do Brasil, 25 de março de 1979. Dia 24. Mais uma vez o telefone tocava na casa do Jobim. Era o delegado Rui Dourado lhes comunicando que o corpo havia sido encontrado. Mais precisamente, havia sido encontrado a poucos metros da delegacia que ele próprio comandava na Barra da Tijuca e a menos de 500 metros da farmácia onde Jobim deixara o bilhete. Agora imagine o desespero dessa família. Imagine o desespero dessa família ao saber disso, após ter passado o dia anterior inteiro insistindo em vão para que os policiais fizessem buscas na região, entrevistassem testemunhas, após eles próprios terem sido impedidos de ir até o local para ver se encontrava alguma pista do paradeiro do seu ente querido. Apenas imagine, ouvinte. Na véspera, o Enio e eu fomos para casa, mortos, porque nós já estávamos há 48 horas sem dormir, e caímos na cama, pegamos no sono. Tá? Aí acordamos cedo, perdemos a hora, vamos, né? Nisso toca o telefone, era a cozinheira da minha mãe. Eu atendi, o Enio estava fazendo a barba, ela quis falar com o Enio. Aí eu já vi que, digo, bom, deu ruim, né? Você não quer falar comigo. Aí chamei o Enio atendeu, falou com ela, voltou para o banheiro, continuou a fazer a barba, assim, abestalhado. De que foi, Enio? O corpo apareceu? Eu tive que perguntar 2 vezes até ele me dizer, o corpo apareceu. Aí eu investi, nós fomos para lá, né? E aí começou aquele negócio, Instituto Médico Legal e, enfim. Enio Silveira, genro de Jobim, que vai até o local para reconhecer o seu corpo. Com ele está seu amigo Frei Beto. Chegam por volta das 8 da manhã. Naquele momento, Jobim ainda não havia sido removido da árvore, pois estavam aguardando a chegada do perito, o que só ocorreria mais ou menos 1 hora depois. Contudo, a notícia que o diplomata havia sido encontrado morto já circulava pela cidade. E naquele momento, o local já estava repleto de jornalistas que fotografavam e filmavam livremente a cena do crime. Tanto que um vídeo do corpo do diplomata, ainda pendurado no pequeno flamboyant, chegou a ser exibido nos noticiários da época. Estranhamente, as autoridades policiais não ofereciam qualquer resistência à cobertura jornalística. Muito pelo contrário, pareciam se esforçar para tornar aquilo um espetáculo midiático, com direito a peritos chegando ao local de helicóptero e a utilização de tecnologias que na época não eram usuais, como o videotape. Foi em meio a esse alvoroço que o delegado Rui Dourado, que coordenava todo aquele cenário, confessou a Enio que provavelmente Jobim havia sido morto em outro lugar, que se tratava de uma óbvia armação. O corpo do diplomata foi então levado ao IML. A família insistiu para que um amigo médico do diplomata pudesse acompanhar a autópsia, mas isso lhes foi imediatamente negado. Tratava-se de algo sigiloso, insistiu o legista de plantão. O mesmo que mais tarde confessaria aos presentes, após alguma insistência, que os exames iniciais praticamente descartavam a hipótese de suicídio, ou seja, confirmavam que se tratava de uma armação. Leopoldo, filho de Jobim, decidiu que o enterro seria com o caixão fechado. Era melhor assim. O corpo de seu pai estava completamente desfigurado. As marcas da violência que sofrera não puderam ser ocultadas pelo trabalho do tanatopraxista disponível.
Decisão mais do que compreensível. Seria melhor que todos se lembrassem do embaixador como era em vida, não naquele estado. O velório do diplomata José Jobim foi realizado ainda no dia 24 de março, na Associação Brasileira de Imprensa, a convite de Barbosa Lima, famoso jornalista e político da época, e o enterro seria no cemitério São João Batista, no dia 25. Ambos contaram com a presença de figuras ilustres da sociedade e da política brasileira. Enquanto a família do diplomata, completamente esgotada, se via às voltas com os trâmites burocráticos e com o drama de enterrar o seu patriarca, o delegado Rui Dourado ia até os jornais e declarava que, ao contrário do que todos imaginavam, não se tratava de um caso de sequestro, mas de um caso de suicídio. Justo ele que havia sido colocado no caso de forma extraoficial para auxiliar a família, que agora, após uma estranha sequência de eventos, se tornava o delegado responsável pela investigação. Justo ele afirmava prematuramente que o diplomata teria simulado seu próprio sequestro e assassinato para esconder a verdade. Justo ele afirmava que tudo não passou de uma elaborada trama do embaixador para mascarar o seu próprio suicídio. Uma trama cujo intuito seria garantir à família os valores de uma suposta apólice de $100 mil. Naquele momento, a atitude completamente inesperada dos investigadores acendeu no Jobim a desconfiança, e com ela veio o terror, de que talvez estivessem diante de algo maior, de algo desconhecido. Lhes deu a desconfiança de que não estavam enfrentando um caso de inaptidão e descaso das forças policiais. Lhes deu a desconfiança de que, ali, se deparavam com forças que não apenas sequestraram e assassinaram o diplomata aposentado José Pinheiro Jobim. Tratavam-se de forças que, agora, se organizavam para ocultar as circunstâncias e os motivos de sua morte. Se deparavam, em suma, com uma conspiração. Afinal, como compreender a mudança abrupta na versão dos policiais? Como compreender a pressa em concluir o caso, se antecipando inclusive aos exames e investigações necessárias para tanto? Como compreender o vazamento dos valores das apólices? Como compreender, inclusive, a forma como a polícia agiu desde o primeiro momento? O descaso e a forma como mantiveram a família presa em sua própria residência? Enfim, como compreender a coincidência do corpo de Jobim ter sido encontrado naquele pequeno bulevar a poucos metros da delegacia comandada pelo delegado Rui Dourado? Havia algo de estranho e eles sabiam disso.